Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Glória a Deus. Então, terça-feira eu tenho essa live com a pastora Jerusa sobre estocar alimento. Se não for lá no Instagram, vai ser aqui. Então, você tem que estar atento aí no grupo, certo? Se você não está no grupo, entre no grupo. E na quarta live com o meu apóstolo, né, sobre o preço da unção, certo? A gente vai avisar vocês aí se tiver alguma mudança de endereço, ok? Bora orar? Vamos orar para nós começarmos, amém? Glória a Deus. Hoje é o primeiro dia da semana. Se você acha que hoje é o sétimo, você está enganado. Hoje é o primeiro dia da semana, tá? Domingo é o primeiro dia da semana. Então, segunda-feira é o segundo dia da semana. Eu não sei se você sabia disso, mas o domingo é o primeiro dia da semana. O sétimo dia foi ontem. Amém? Glória a Jesus. Feche os seus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor Deus, essa live, a vida de todos, Pai, que estão aqui hoje, Senhor Deus, para aprender um pouco mais, Senhor Deus, da tua palavra, da tua direção. Pai, toda honra, toda glória, Senhor Deus, seja dada a ti. Senhor, eu convido o Espírito Santo nessa madrugada para estar com todos nós. Espírito Santo, toma o seu lugar. Espírito Santo, começa agora a adentrar todas as casas, vai tomando agora o ambiente que já está denso da presença, mas agora, no nome e na autoridade de Jesus, aumenta, potencializa o ambiente agora com a tua presença. Em nome e na autoridade de Jesus, nós tomamos posse agora, em nome de Jesus, de toda a revelação, de toda a palavra que será feita e entregue aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, qual que é o nosso capítulo de hoje? Vamos ver se vocês estão por dentro. Glória a Jesus. Gente, eu não posso deixar a live com o apóstolo, eu até posso pensar em deixar gravada, mas com a Jerusa nós não podemos. Com a pastora Jerusa não dá. Porque tem um povinho que vocês sabem que a mente deles é fechada. Vocês sabem. E eu não quero passar pelo que eu passei no culto de restauração sexual, com um monte de bando de incircunciso que tava lá. Tudo com o demônio no couro, doido para me invalidar a imoralidade sexual deles, porque quando a gente vai falar de restauração sexual, a gente vai falar o que pode e o que não pode, certo? E aí o povo fica lá, né? Escandalizado, cheio de comentário hostil. E eu pedi para esse povo vazar. Falei, sai do grupo. Vocês saem, vocês vazam, que eu não quero esse povo aqui, não. Amém? Então, mas isso aí, gente, revela o quê? Porque o capeta tá no couro. O capeta tá no couro da pessoa. Por quê? Se você toca numa ferida, tá? Gente, se saíram, eu não sei. Eu só sei que é tanta gente. Mas não vai dar conta de ficar, não, porque eu oro todo dia pro povo sair. Eu oro todo dia, eu falo, Deus, quem não está na mesma visão, no mesmo alinhamento, você tira. Traz incômodo, em nome de Jesus. Isso é horrível, gente. Amém? Povo que fornicador, adúltero, quer ficar com a gente, acha que a gente vai ficar validando a imoralidade sexual. Amém. Mas glória a Deus, gente. Não quero entrar na minha unção colérica agora, não. Glória a Jesus. Eu falar uma coisa, eu já entro na frequência. Eu quero entrar no colérico agora, não. Segundo a Reis, capítulo 24, certo? Segundo a Reis, capítulo 24. Glória a Jesus. Segundo a Reis, capítulo 24. Aleluia. Aleluia. Gente, não é fácil ter essa personalidade forte, não. É bom que ninguém tira a casca com a gente. A pessoa pensa umas 3 vezes antes de falar qualquer coisa que sabe já que a gente está com a resposta bem pronta, né? Amém? Então, vamos lá. Segunda Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá.
Jeoaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou e então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio dos seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá da sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e tudo o que ele fez está registrado no livro da história dos reis de Judá, que é um livro apócrifo, tá, queridos? Quando Joaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair das suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim reina em Judá. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar. O reino de Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor com os seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e o cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então, Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe dos conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano do seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor havia declarado de antemão. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor desportou a gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados de artífices e ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas, os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias reina em Judá. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Joaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém, de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio, a queda de Jerusalém. Ok? Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, fica para casa. O 25. Aí a gente entra em 1 Crônicas, 2 Crônicas, 3 Crônicas, 4ª, 5ª, e amanhã nós vamos ler sobre a linhagem sacerdotal no capítulo 6 de 1 Crônica, certo? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, hoje eu vou trazer uma aula sobre cura. Eu sei que vocês amam, né, essas aulas, né, que eu dou sobre cura. Então vai ser maravilhoso, certo? Hoje eu vou fazer uma aula sobre cura. Vai ser tremendo. Amém? Glória a Jesus. Então, bora lá. Deixa eu só achar aqui minhas referências. Aleluia. Deixa eu ver se eu pus nesse celular aqui. Aleluia.
Quem aqui Deus já usa na cura? Tem alguém aqui que Deus já usa na cura? Conta para mim aí nos comentários do YouTube, porque tem um pessoal que está aqui pelo YouTube e tem um pessoal que está pelo, tá? Certo? Quem aqui já é usado em cura? Já orou e Deus já operou uma cura? Quem aqui? Olha, tem um monte de gente. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Uau! Queridos, é tremendo, né? É tremendo, meu Deus. Aleluia. É maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Abra comigo agora em. Deixa eu ver aqui qual que eu vou usar. Isaías 53, 4. Todos. Isaías 53, 4. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Isaías 53, 4. Coloca no chat para o pessoal achar e depois não ficar aquela perguntação. Isaías 53, capítulo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado. Aqui está falando de Jesus. Por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Então, só existe, queridos, cura através do nome de Jesus. Eu preciso que você entenda isso, tá? Se você agora puder abrir comigo, amém? Em Mateus, deixa eu só achar aqui. Mateus 9:35. Aleluia. No final eu vou orar por cura, tá, gente? No final eu vou estar orando por cura. No final eu vou orar por qualquer enfermidade, tá bom? Aleluia. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Certo? Nani, desativa os comentários aqui do Zoom, fazendo um favor. Acho que tá atrapalhando o pessoal. Certo? Mateus 9:35. Isso. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Amém? Certo? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, amém? Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, tá? Então eu quero que você entenda que a cura, ela pode acontecer, tá? Hoje eu quero falar do dom, certo? Mas tem pessoas que conseguem viver uma cura por causa da sua grande fé, tá? A pessoa está assistindo ali um canal de televisão de um pastor, ele está ministrando cura, a pessoa recebe pela sua fé, certo? Mas eu quero agora trazer aqui para vocês o seguinte, tá? O dom de curas, ele é um dos 9 dons do Espírito Santo. E ele está dentro de uma classificação que tem mais 2 dons junto, certo? Vamos imaginar assim, 9 dons, tá? Imagina aqui, 9 dons, certo? Nós vamos pegar agora 3 cestos. E nós vamos pôr 3 dons em cada um desses cestos. Num do cesto está escrito assim, dons vocais, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecia. São 3 dons, certo? Vai para dentro do cesto, que está dentro dessa classificação de dons vocais. Depois nós vamos ter um segundo cesto, que aí nós vamos ter os dons de revelação. Quem vai estar dentro dos dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, certo? E discernimento de espírito. É dons de revelação. Então, quando
você escuta alguém falar assim: nossa, eu fui na igreja e Deus me revelou através do pastor. A revelação, ela vem através ou do dom de discernimento de espírito ou da palavra de conhecimento. Não é profético. O profético, ele aponta futuro. A palavra de conhecimento e o dom de discernimento espiritual, ele aponta aquilo que já aconteceu. Geralmente, o discernimento espiritual, dentro de uma macumba, um despacho que foi feito, certo? E a palavra de conhecimento dentro de o quê? Revelação do nome de alguém da casa, um acontecimento, alguma coisa que já aconteceu para aquela pessoa ter a plena ciência que é Deus ali usando aquela pessoa. No último sexto, nós vamos ter dons de poder. É uma classificação, certo? Dons de poder. Ok? Então vamos lá. Dentro dos dons de poder, nós vamos colocar 3 dons, que é o dom da fé, o dom de sinais e maravilhas e o dom de curas, certo? E hoje aqui eu quero falar para você sobre o dom de curas, ok? E vamos trazer aqui primeiro, vocês sabem que eu sou um pouco metódica, eu sou médica também, né? Então, quando a gente estuda qualquer matéria dentro da área médica, a gente põe definição, classificação, diagnóstico, né? Possível etiologia, tratamento e põe tudo. Então, eu gosto sempre de seguir um padrão pelo qual eu aprendi a estudar, certo? E aqui, de antemão, eu entreguei para você classificação da composição dos dons em geral. Então, vamos trazer aqui para você uma definição, certo? O que é o dom de curas, certo? É o dom que é usado para curar alguém que padece de qualquer enfermidade, através do nome de Jesus. Então, o dom de cura, tá? É uma manifestação de Deus, né? Através da vida de alguém para curar qualquer enfermidade através do nome de Jesus, certo? É a primeira definição aqui que você precisa de entender, ok? Perfeito. Como que você pode receber o dom de curas? Você pode nascer com esse dom, porque sua avó era usada, sua mãe, e você já pode nascer com isso ativado em você. E no decorrer da sua vida, quando você busca Deus, isso vai aflorando mais. Isso pode vir de forma como herança espiritual. Se existe herança de maldição, também existe herança de despojo das riquezas que alguém, o seu familiar, pode ter, né, adquirido. E, pastora, como você tem certeza disso? Eu tenho certeza disso porque existe também uma herança de habilidades. Quem aqui já viu uma família toda que é médico, uma família toda que é artesão, uma família toda que é bom para cozinhar? É como se um dom estivesse impregnado no DNA daquelas pessoas, certo? E também tem o quê? A herança, tá? A herança, o quê? De dons espirituais, tá? Então, pode sim uma pessoa já nascer debaixo desse dom, qualquer um desses, porque alguém tinha uma avó, tinha um pai, tinha alguém que exercia, tá? Então, a primeira forma de ter esse dom é o quê? Herança espiritual. Segunda forma, busca e acesso direto. Então, quem busca esse dom, se você começar a buscar esse dom e falar, Deus, eu quero esse dom, eu vou pagar o preço, eu vou jejuar, o próprio Deus vai mandar um anjo e vai derramar esse dom sobre você. Pastor, em quanto tempo? Depende da sua intensidade. Eu lembro que quando eu comecei a buscar todos os dons, eu lembro que em 2 meses eu estava numa igreja e um presbítero desceu do púlpito e colocou a mão na minha cabeça e falou: receba o dom de variedade de línguas. E eu estava buscando, certo? E isso foi, eu recebi, né, a manifestação clara disso numa oração dentro do quarto, certo? Então, você pode, tá, buscar e Deus pode, Deus não precisa usar ninguém nessa busca, vamos dizer assim, nesse acesso direto. Então, a primeira aí coloca, como podemos receber o dom de curas? Herança espiritual. Segundo, acesso direto, você vai buscar Deus e ele vai dar esse dom para você. E o último é transferência de unção, o que nós vamos fazer lá na conferência.
da Global Fire, dia 28, 29 e 30, em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. Então, o que é a transferência? É uma pessoa que já é usada nesse dom, colocar a mão em você e falar: receba agora o dom de curas. Se você tiver a fé, você recebe o dom de curas e Deus já pode começar a te usar. Amém? Pastora, qual que é mais fácil? A transferência de unção. Porque alguém já pagou o preço. É como se alguém pagasse o preço para você e ativa você. Só que para você ser usado nesse dom, você precisa continuar pagando o preço. Você entendeu? Porque se você só receber impartição do dom e não fizer nada, não buscar, não jejuar, isso atrofia e você não vai conseguir ser usado, tá bom? Então, as três formas de nós recebermos é por, vamos colocar, herança espiritual, certo? Você pode nascer porque alguém da sua família era usado assim. A segunda, acesso direto. Esse acesso direto você pode receber orando, num sonho, numa experiência espiritual. Deus vem numa experiência espiritual e te entrega isso. E a terceira, transferência de unção. Pastora, mas transferência de unção existe? Existe, querido, está na Bíblia. Você pode ver Moisés com os 70, o espírito de sabedoria para administração ali. Você pode ver, né? Timóteo, né? Fala assim, não negligencies o dom que foi, né, transferido para você através da imposição de mãos. Então, existe sim a imposição de mãos e é forte, tá? É muito forte. Queridos, até o reino das trevas faz imposição de mão. Por que você não quer acreditar que Deus pode fazer isso? Tudo, na verdade, o original é de Deus. O diabo, ele só copiou. Ou você acha que o reiki é o quê? O reiki é uma imposição de mão, só que é usada pelo reino das trevas, certo? Que tem uma certa melhora no começo, mas depois tem o quê? As suas, né? As suas consequências. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, tá? Existe sim a transferência de unção. Então, você pode receber esse dom dessas três formas, ok? Certo? Vamos lá, então. Agora, todos os três dons de poder, tá? Eles precisam de combustível. Quando a gente vai olhar para os dons vocais, certo? Os dons vocais, para eles, o combustível dos dons vocais é oração. O combustível dos dons de revelação é jejum, que é o que eu sou mais usada, que é o discernimento de espírito, é libertação. Os dons de poder têm um combustível, que é fé, tá? Lá dentro dos dons de poder, nós vamos ter o dom da fé. E para exercer o dom da fé, você tem que ter uma fé que não é sua, mas sim é uma fé que é dada por Deus. É fé de mover montanhas. Os sinais e maravilhas é a manifestação física da presença de Deus, é o pó de ouro, é a obturação de ouro, é essas coisas que a gente vive aqui, né, nos cultos, certo? E precisa de uma grande fé para viver isso, ok? E os dons de cura também não é diferente. Para você orar por alguém por cura, você precisa crer 100% que Jesus cura. E a maioria das pessoas, quando ora, não crê na sua própria oração. Então, como que Deus vai fazer? Certo? E eu quero dizer algo para você. Se você tiver uma fé que rompe, se você tiver já ativado no dom da fé e ser usado no dom de cura, você vai ser usado no dom de cura. Queridos, às vezes, na maioria das vezes, a pessoa nem tem tanta fé, mas você tem tanta fé, que às vezes você tem a fé que é pela pessoa, né, e por você. Porque existe os dois lados, tá? A pessoa que vai orar e a outra pessoa que vai receber, ok? Pastora, mas como que eu aumento a minha fé? É difícil, eu já sou pessimista, eu já sou, né? Eu sempre vejo tudo, o lado ruim, o lado contrário das coisas. E aí eu preciso dizer para você o seguinte: se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa pessimista, se você é uma pessoa que, quando qualquer coisa que você vai fazer, você já olha para o lado ruim, você precisa desconstruir essa mentalidade. Porque com Deus não tem plano B.
O problema da pessoa que é muito pessimista, ela tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, você tá entendendo? E uma fé grande é, vai dar certo, porque vai dar certo, porque eu creio e tem que dar certo. Você tá entendendo? E isso, queridos, às vezes é muito difícil construir isso. E aqui agora eu vou te dar a forma de você construir uma fé para se mover em curas extraordinária. Então anota aí, assistir testemunhos de cura. Você que quer ser usado em cura, o que que você vai fazer? Você vai pegar, fala assim, olha, durante 40 dias, todo dia eu vou escutar um testemunho no YouTube sobre uma pessoa que foi curada por Deus. Segundo, leia livros sobre cura. Hoje a minha estava esperando uma estante chegar, ainda não chegou, mas hoje eu vou mostrar para vocês os livros de cura que eu tenho do Randy Clark, que são maravilhosos, certo? Tá? Então, leia livros sobre cura. Outra coisa, leia todas as passagens aonde Jesus curou, certo? Então, primeiro exercício, testemunho sobre cura, vai aumentar a sua fé. Livros que falam sobre curas, curas divinas, tá? Curas sobrenaturais. Eu recomendo. Hoje eu vou dar lá para vocês. Eu vou mandar também no nosso grupo alguns livros sobre cura hoje, e-book, certo? E a palavra de Deus, todas as passagens aonde Jesus curava, certo? Leia, porque você tem que entender que o mesmo Deus que curou, cura e ainda vai continuar curando, certo? O problema é que aí, quando a gente não tem referência, a gente acha que isso é impossível, que isso não vai ser palpável através da nossa vida, certo? Então, queridos, a melhor forma, tá, da gente crescer no dom de curas é sabendo que Deus cura. Então, pegue os melhores testemunhos. É a melhor forma de exercitar a sua fé para operar curas. Antes de se mover em qualquer dom, nós precisamos ter fé ou um espírito totalmente edificado. Eu preciso que você entenda isso. Então, o dom de curas, ele é um dom aonde o Senhor vai curar uma enfermidade através da sua vida. E agora vamos lá. Prestem atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Prestem atenção. O que o Senhor pode curar? O que o Senhor pode curar? O Senhor pode curar uma dor de cabeça. O Senhor pode curar uma enxaqueca. O Senhor pode destruir um nódulo. O Senhor pode, trazer ali, tirar uma inflamação de nervo. O Senhor pode tirar um câncer terminal em metástase. O Senhor pode curar absolutamente tudo. Laringe, faringe, traqueia, baço, rins, útero, ovário, fêmur, pele, olhos, tudo, certo? O Senhor pode curar olhos que não enxergam? Sim. O Senhor pode curar ouvidos que não ouvem? Sim. O Senhor pode curar uma pessoa que não fala? Sim. Certo? Então, a cura é tudo aquilo que a pessoa tem e não está funcionando, ok? A pessoa tem, às vezes, um pâncreas, ela tem um pâncreas, mas está inflamada e ela está com diabetes, certo? Ok? Quando a gente entra dentro da ressuscitação de mortos, não é cura, meu querido. Já é sinais e maravilhas, tá? Ressuscitar mortos não é cura, mas é sinais e maravilhas. Muita gente acha que é cura, mas não é, tá? Ressuscitar mortos é sinais e maravilhas, é um milagre. É a manifestação física de Deus trazendo a vida de novo. Os médicos não podem trazer vida a um corpo morto, mas somente Deus pode fazer isso, certo? Pelo fôlego da vida, ok? Glória a Jesus. Estou lendo aqui os comentários do YouTube. Deus pode reconstituir um órgão? Sim. Agora vamos lá. Vamos supor aqui,
tá? Que uma pessoa não tinha orelha e ela foi num culto e uma pessoa orou e a orelha nasceu. É sinais e maravilhas, tá? Não é cura, é sinais e maravilhas. É multiplicação da matéria através de sinais e maravilhas. Agora, o Senhor, o pastor Luciano Subirá conta um testemunho que a mulher não tinha útero e que ela recebeu e Deus construiu um novo útero dentro dela, sinais e maravilhas. Amém? Certo? Eu preciso que vocês entendam o que é cura e o que é sinais e maravilhas, tá bom? Certo? Então, funciona dessa forma. Tem essa diferenciação. Agora, vamos lá. Você vai ver na Bíblia que havia uma pessoa que era muda e Jesus tira o espírito de demônio de dentro dela, certo? Tira o demônio dela e ela volta a falar. Vocês lembram disso? Tinha outro menino que ele tinha epilepsia e ele vivia sendo jogado no fogo, na água, por causa de um demônio. Então, queridos, eu preciso que vocês entendam que tem muitas pessoas que padecem de enfermidade porque estão com algum mal, né, com algum demônio possuídas, né? E tem curas que só acontece com uma prévia libertação antes, tá? Então agora anota aí, fazendo o favor, mecanismos de cura. Então tem pessoas que só vão ser curadas também depois de viver o quê? Uma cura interior. Pessoa tem um câncer e a pessoa já foi em todos os pastores e ela não foi curada. Aí quando você senta com essa pessoa, você fala assim para ela: Fulano, isso e aquilo, aquilo outro. Você faz um mapeamento. Tem mapeamento de cura também, tá, gente? Lá na nossa Masterclass da unção de Elias, tá? Eu vou tentar trazer o máximo de material para ensinar vocês. Essa Masterclass eu vou dar de presente para quem comprar essa última agora. Vai ser tremendo, vai ser muito poderoso. Amém? Então presta atenção agora. Então, essa pessoa, ela nunca perdoou, vamos dizer que ela nunca liberou perdão para a mãe. A mãe fez alguma coisa para ela. E ela já foi em tudo que apóstolo, pastor, nunca conseguiu ser curada. E aí você fala assim para ela, você vai ter que soltar sua mãe, liberar ela, pedir perdão, né, para ser curada. Aí a pessoa vai, perdoa a mãe, aí a cura chega. Sabia disso? A pessoa, né, também pode estar debaixo de uma maldição, então tem que rejeitar aquela maldição que está debaixo da vida dela. Então, quais seriam os mecanismos de cura? Primeiro, libertação. Tem gente que só é liberto prévio a uma libertação. Tem gente que só é liberto prévio a uma cura interior. Tem gente que só é liberto prévio a uma conversão, se converter, porque essa pessoa foi consagrada a uma entidade. Só que todo o jugo da consagração dessa entidade vai acabar na hora que ela aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aí a vida dela muda, ela sai do jugo daquela entidade demoníaca, que trazia, às vezes, retaliação, jugo de enfermidade e tantas coisas, certo? E tem pessoas também, queridos, que têm a doença fisiológica mesmo, porque tem o que? A herança hereditária de DNA. Então, a família toda tinha diabetes, hipertensão, câncer, isso e aquilo, porque alguém lá atrás, né, já vem o quê? Com essa deformação nas células. E acaba o quê? Sendo hereditário. A gente vai estudar isso dentro da medicina, dentro, né, da biologia. Então, tem a enfermidade que ela é causada de forma natural, pelo histórico biológico. O ser humano, ele corrompeu o DNA por tantas misturas, por tanta alimentação ruim, ok? Então, sim, tem pessoas que têm a enfermidade por nenhum tipo de raiz espiritual e essa pessoa é a pessoa mais fácil de viver uma cura. Porque quando Jesus vem e cura ela, tá curado, não tem que quebrar a maldição aqui, fazer libertação ali, isso, aquilo ou aquilo outro, certo? Então, assim,
Quando vocês forem orar por cura e vocês estiverem com tempo, o ideal é vocês perguntarem: tem mais alguém na família que tem essa enfermidade? Você tem raiva, precisa liberar alguém, precisa pedir perdão para alguém. Você chegou a fazer algum pacto com alguma entidade, você se consagrou a alguma coisa. Queridos, por quê? Muitas curas acontecem quando a gente desliga um pacto, quebra uma maldição, pede para essa pessoa liberar a cura, liberar perdão, liberar, sei lá. Então, a gente precisa ter essa conversa. Tem um livro, né, do apóstolo Marcelo Casagrande, muito bom, tá? Sobre curas. Eu vou ver se eu tenho ele aqui, depois eu mando. E ele coloca lá todos os tópicos pelo qual motivo uma pessoa não é curada. E eu lembro de uma história que ele contou para mim. Eu estava com o apóstolo lá nos Estados Unidos e naquela época eu estava estudando muito sobre curas. E eu fiz uma pergunta para ele, porque eu sou dessas bem curiosas, sabe? Eu falei, bom, eu falei assim, eu manjo mais na libertação, ele na cura. Então, quando eu chego para ele ali, a gente estava num daqueles malls dos Estados Unidos, eu cheguei para ele e falei assim, apóstolo, deixa eu te fazer uma pergunta muito ousada. Ele falou, fala. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, por acaso, uma pessoa, né? Eu tinha perguntado isso aqui para ele, minha primeira pergunta. Eu falei, apóstolo, pessoas com síndrome de Down, paralisia infantil e todas essas são curadas? Ele falou, são. Falei, você opera nesse dom? Ele falou, eu não, mas eu conheço pessoas que operam e eu já vi. Eu falei, uau. E aí ele falou assim para mim, mas aí ele me falou assim, mas é muito específico, Larissa. Geralmente quem é usado em curas numa área é muito bom naquela área. Por exemplo, tem mulheres que oram para que o útero e o ovário seja curado. E aonde essa mulher passa a mão, Deus opera. Já o apóstolo, ele é muito usado na surdez e para a pessoa voltar a enxergar. É muito nesses dois órgãos. Deus usa ele em outros, sim, mas ele não vê tanto quanto em pedir para a pessoa voltar a enxergar e voltar a escutar. E aí ele me falava que é mais ou menos assim, é como se a pessoa adquirisse uma certa especialidade em cada área. Ela é usada em qualquer área para curar, mas é como se cada pessoa tivesse uma fé muito grande para um órgão específico. Como, por exemplo, eu oro pelo coração, a pessoa é curada. E a pessoa começa a ver muita cura ali, certo? Aí ele me contou uma história, eu quero contar para vocês. Ele pegou e falou assim para mim. Ele estava numa turnê, eu acredito, na América do Sul, alguma coisa assim. E uma mulher que conhecia o trabalho dele ia em todos os cultos e queria ser curada de um nódulo no seio. E aí ele falava agora, gente, põe a mão, eu vou orar e vocês vão ser curados. O da direita era curado, o da esquerda era curado, o da frente, o de trás, essa mulher nada. E essa mulher começou a ir em todos os cultos, a perseguir ele em todos os lugares que ele ia querendo essa cura. E aí ele já começou até a saber o nome da mulher, porque a mulher ia em todos os cultos que ele estava pregando. Todos. Sabe o que que é todos os cultos? Todos. Até que ela chegou nele e falou assim, apóstolo, eu já venho em todos os cultos e não acontece nada. O que está acontecendo? E aí ele passa o telefone dele e manda um livro para ela, que ele, na verdade, naquela época, ele estava fazendo um esboço do livro. E ele falou assim, ó, lê esse livro aí, tem os tópicos e os motivos pelo qual você pode não receber uma cura. Leia e me fala qual deles que você acha que você ainda tem na sua vida, tal. E aí eram os tópicos lá, né? Depois eu vou tentar achar isso para vocês. Não liberou perdão, tem raiva de alguém, enfim, são várias coisas assim, certo? E aí ela vem e para ele eles fazem uma chamada de vídeo, uma coisa assim, uma chamada de vídeo. E aí ela fala, olha, desses tantos tópicos, tanto eu ainda não liberei.
E aí ele libera com ela, faz ali, acho que uma cura interior. E antes dele orar por cura, o nódulo tinha sumido. E era um nódulo grande. Então, quando ela pega e se desprende, quando ela libera aquilo, ela dá autorização para Deus pôr a mão nela. Muitas vezes Deus não está fazendo algo na sua vida. Muitas vezes algo não está acontecendo na sua vida. Presta atenção, porque ainda tem coisas que estão te amarrando, tem coisas que estão te impedindo de viver essa cura, certo? Então, isso aqui é um princípio muito importante. Então, quando você for ministrar cura em alguém, o ideal é você o quê? Perguntar para essa pessoa. Você tem raiva de alguém? Você precisa liberar? Sua mãe te amaldiçoou? Tem alguma coisa, tá? Por isso que num culto você vai ver sempre muita gente sendo curada, mas muita gente também não sendo curada. Quem aqui já recebeu uma cura num culto sobrenatural, num avivamento? Eu fui numa conferência uma vez e, queridos, eu tinha uma rinite. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o meu nariz é empinado de tanto eu fazer assim, ó. De tanto eu coçar esse nariz. Meu Deus. Eu cocei. Gente, eu tinha uma coceira crônica no nariz, certo? Eu não sei, eu acho que eu moldei esse nariz. Gente, é engraçado, mas é a verdade. Eu tinha uma. Gente, se eu entrasse numa casa diferente, eu já começava a espirrar. Hotel, eu começava a espirrar. Gente, eu era assim, o radar da sujeira, o radar do ácaro, certo? E assim, eu já andava com o remédio na bolsa, era assim, era um mais fraco que não dava sono, era um mais forte que dava sono, era um de espirrar no nariz. E aí eu já andava com corticoide, porque quando os três não funcionavam, eu tinha que entrar com corticoide. E assim, eu médica, né? Sempre sabendo de todos os medicamentos, então você imagina como que era. E uma coceira no nariz, querida, era uma coceira que eu nem via eu fazer a coceira. E aí o meu esposo sempre, né, chamava minha atenção. E aí o que que aconteceu? Eu fui numa conferência muito sobrenatural. E depois dessa conferência, eu percebi que eu parei de usar o remédio. Queridos, eu usava o remédio todo dia. Tic, tic, tic. E não, eu já tomava o remédio para não passar mal. Eu ia viajar e eu já tomava. E era toda hora. E eu já tomava o remédio, aquela loucura. Ia viajar, já não viajava. Não, se eu soubesse que eu estava viajando sem o remédio, eu já passava mal. Era uma loucura. Aí eu não me toquei. Aí eu saí dessa conferência e aí eu falei assim, gente, eu não estou usando mais o Budesonida, eu não estou usando mais a loratadina, eu não estou usando mais isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu Deus, eu fui curada. E queridos, eu fui curada e eu nem pedi cura disso. Mas a atmosfera de cura era tão sobrenatural que eu fui curada. E o meu esposo, né, ele sempre, né, ele me conheceu com essa alergia louca, né, de quase, o meu nariz ficar vermelho, assim, igual um palhaço. Então, glória a Deus. Então, tem lugares que a atmosfera é tão densa da unção da cura que você vai, você é curado e às vezes você nem percebe. Então o Senhor, quando ele cura, gente, de verdade. Amém? Ele cura. E outra coisa também que eu tinha, que eu não tenho mais, eu fui curada, eu tinha bronquite. Eu tinha uma bronquite muito forte. Eu atacava 3, 4 vezes por ano, uma bronquite assim de ficar 10, 15 dias da camada, ter que entrar com antibiótico muito forte, enfim. E o Senhor também curou, o Senhor curou todas as minhas vias respiratórias. Nem gripar eu gripo mais, é a coisa mais assim extraordinária, ok? Então eu tô contando isso aqui para vocês porque quando a gente chega num ambiente onde tem a unção da cura, o Senhor nos cura. O Senhor ele traz a cura para nós. Amém? Agora, o Senhor ele pode usar metodologias diferentes para curar. E aqui eu quero falar agora. Eu falei para você o mecanismo pelo qual uma pessoa pode ser curada, certo? Então tem passar por uma libertação e ser curada, fazer uma cura interior e ser curada,
imposição de mãos direta e ser curada, amém? Pela fé dela, ela pode ser curada também. Então, tem vários mecanismos. Agora, eu quero trazer as metodologias. O que é a metodologia? A forma pelo qual alguém vai operar cura, certo? Por exemplo, quem aqui já viu alguém, né, um pastor, tem aí na televisão, põe um copo de água do lado da televisão, vou orar e você toma um copo da água vai ser curado. E muita gente é curada assim, através de um elemento. A pessoa orou, consagrou ali, a pessoa toma, e isso condiz muito com a fé da pessoa. E se ela tem fé, porque quem está pregando e orando ali pelo copo d'água e tal, tem fé, e acontece. Eu preciso que você entenda que não é você não pode pôr Deus dentro de uma caixa. E você não pode falar, só existe cura por imposição de mãos. Queridos, tem cura pelo telefone, pela via chamada. Não limita Deus que ele precisa estar em tempo, que o pregador, o presbítero, o apóstolo, o profeta precisa estar presente. Se você receber uma oração por cura pelo telefone, pela videochamada, uma pessoa lá do outro lado do mundo, ela vai receber se ela crer. Deus, ele não se limita em tempo e espaço. Eu preciso que você entenda isso, tá? Então, através de um elemento como a água, a gente vê aí, né? Ou se não, através, por exemplo, pega o teu olhinho, passa aí, eu vou orar aqui da televisão e você vai ser curado. Toda vez que se usa um elemento como água, o óleo, é através da grande fé, tanto da pessoa que opera e tanto da pessoa que recebe. Amém? Nós temos outro que é o quê? Imposição de mãos. Você pega, coloca a tua mão na pessoa e fala, seja curado agora no nome de Jesus. Amém? Perna cresça em nome de Jesus. É onde o quê? Você vai tocar na pessoa e você vai. Daqui a pouco eu vou ensinar como você ora por cura, certo? Então você vai falar assim: seja agora curado em nome de Jesus, coração seja restaurado. Então tem aqui a imposição de mãos, tá? Então você vai tocar na pessoa, ok? A outra forma é através o quê? De cirurgias espirituais. Eu conheço pessoas que colocam a mão, o câncer sai para fora. Pessoas que quem já viu vídeos, o nódulo sai para fora, o câncer sai para fora, a pessoa vomita despachos de macumba. Essa pessoa, ela é usada para operar curas, tá? Num nível alto. Eu conheço, queridos, pessoas que ela dá ordem e de dentro do umbigo começa a sair massa, massa de câncer, massa preta. É a coisa mais extraordinária do mundo. Eu não sou usada nesse manto ainda, amém? Mas se eu jejuar um pouquinho, eu acho que agora vai, amém? Vai dar certo. Tudo Deus pode transferir para você. Tudo Deus pode dar diretamente para você. Peça a Ele, amém? Então, tem sim cirurgias espirituais, onde nódulos saem, infecções saem. Eu estudo uma pastora coreana, os vídeos dela são antigos, ela botava a mão, os tumores saía para fora, é a coisa mais extraordinária do mundo, certo? Você acha ela no YouTube. Os vídeos dela são bem antigos, ok? Então, outras curas, através da onda de unção. A pessoa libera uma onda de unção de cura e não precisa tocar, não precisa de um elemento, não precisa dar uma ordem. A unção de cura, ela encontra a enfermidade e ela opera. A onda de unção de cura, ela vai acontecer por uma pessoa dentro de uma escala onde uma pessoa, ela se move num alto nível de cura. Ela tem uma unção extraordinária. E a unção que ela carrega é no nível de operar muitas curas ao mesmo tempo. Eu carrego essa unção na libertação, eu consigo fazer libertação sem tocar nas pessoas, através do serviço angelical ao mesmo tempo, tá? Aqui vocês já passaram talvez por um tempo de libertação, algumas pessoas chegam até a ficar endemoniadas, mas a maioria delas vomitam, tem ânsia de vômito, tudo ao mesmo tempo. Como que eu consegui isso? Jejuando demais. Quanto mais você jejua, mais você cresce no dom
e mais você consegue alcançar a dimensão para que isso venha se manifestar. Pouca fé, pouco usado. Muita fé, muito usado. Muita edificação, muita glória e muita manifestação de Deus através da sua vida. Pouca edificação, pouco mover. Eu preciso que você entenda isso, tá? Então, nós podemos operar cura através de um elemento, como a água, né, que eu falei para você, como um óleo, né? E isso, queridos, não é a água que cura, mas é a oração em nome de Jesus, tá? O elemento é como se ele alimentasse a sua fé para um degrau maior, certo? Mas tudo, queridos, é no nome do Senhor Jesus, tá? Então, eu preciso que você entenda isso, ok? Cirurgias espirituais, aonde as massas, os nódulos, somem instantaneamente e saem para fora, ok? Certo? Tem um outro mecanismo também, palavras de conhecimento. E o que é palavras de conhecimento? Deus vai falar a enfermidade que a pessoa tem. Randy Clark se move muito dentro desse mecanismo. Então, Randy Clark, ele tá, por exemplo, lá no culto e ele fala assim: Deus me mostra uma pessoa que não enxerga do olho direito. Aí a pessoa que não enxerga do olho direito vem para frente. Deus me mostra uma pessoa que tem uma infecção no fêmur esquerdo. A pessoa que tem a infecção vai lá para frente. A partir do momento que Deus já revelou através da palavra de conhecimento, a cura já está estabelecida. Você só vai precisar falar assim: seja curado em nome de Jesus, só dá uma ordem de comando. Mas o que que acontece? Quando Deus dá uma palavra de conhecimento, ele revela o que está em oculto, profundo, escondido, porque a pessoa não te falou. A cura já, a unção de cura é como uma bola de fogo, ela já fica em cima da tua cabeça. E aí, quando essa pessoa ela já foi revelada pela palavra de conhecimento, porque é um dom de revelação. O profeta, o presbítero, o apóstolo, o evangelista, a pastora, é só falar assim: seja curada em nome de Jesus. Essa unção de cura já vem sobre ela e já cura ela, acabou. E alguns têm tanta fé que antes de chegar na frente já foram curadas, porque já tomou a unção, já sugou aquela unção, certo? Então, existe, né, a fé. Outro mecanismo de cura, pela sua própria fé. Aí já é algo extremo e Deus, ele precisa alimentar isso dentro de você. Então, tem pessoas que são curadas orando no secreto, no monte. Tem uma visitação em casa porque de angelical e o anjo veio e curou ela. Ou, né? Então, a pessoa, ela creu que ela ia ser curada. Ela acreditou, certo? Então, ela tomou posse da cura sem receber nenhum tipo de imposição de mãos. Ela creu, ela acessou o salão celestial de cura e ela tomou posse da cura dela ou dele em nome de Jesus, ok? Certo? Então, esses são, né, alguns mecanismos. Tem outros? Tem outro mecanismo através da palavra de Deus. Eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Pega uns 20, 30 versículos sobre cura e todos os dias leia esses versículos, meditando neles, leia com atenção, entendendo esse versículo. Queridos, com 40 dias o Senhor cura você. Porque quando você todos os dias lê os versículos de cura, você toma posse dessa revelação cada dia mais profundamente. Eu preciso que você entenda, a Bíblia não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser revelada. E a revelação só pode acontecer no Espírito. Por isso que muitas vezes você leu versículos e não entendeu. Mas quando você começa a ler versículos, você começa a pedir o Espírito Santo, ele começa a te dar revelação dessa palavra e ela se torna poderosa dentro de você. Então, proclamar a palavra de Deus através dos versículos de cura, ela traz cura para você. A palavra de Deus, ela cura. É muito sobrenatural. O problema é que somos uma sociedade indisciplinada que não dá conta de pegar 10 versículos, 12 versículos e repetir todos os dias, durante 40 dias. Porque isso é difícil. Aí eu pergunto, qual é o tamanho da sua enfermidade? Isso não é nada.
Faz um propósito com Deus. Fala, Deus, eu vou pegar aqui 12 versículos de cura. Todos os dias eu vou ler meditando, me concentrando nesses versículos. Amém? Esse é outro mecanismo. Então, queridos, eu preciso que você entenda algo. Deus, ele tem múltiplas formas de operar curas, tá? Através de nós, ou através de qualquer circunstância, ok? Eu preciso que você entenda isso, tá? Como orar por cura? Queridos, a partir de hoje, não é uma oração bonita que cura, é a unção, tá? É a unção. Tem gente que fala, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia da vida dessa pessoa, porque ele é um cidadão maravilhoso, nananã. 20 minutos orando para... Gente, não é assim. Você não precisa explicar nada para Deus. Porque, primeira coisa, ninguém é digno. Nem você de orar e nem a pessoa de receber. Então, você não tem que apresentar antecedente nenhum para o Senhor. Você só tem que, primeiro, eu vou ensinar para você um mecanismo aqui, que é o qual eu uso, tá? Então, tira essa oração bonitona, alta, gritada, que você acha que vai funcionar. Isso aí, não, isso aí, se você tiver unção, funciona. Se você não tiver unção, não funciona. Porque o que conta no negócio é a unção. Então, não vamos perder tempo, não, tá, queridos? E eu sou uma pessoa, eu não sou prolixa, eu não gosto de ficar enchendo a linguiça das coisas. Eu gosto de, vamos orar por cura agora, em nome de Jesus. Tem gente, gente, que chega para mim, quer contar 40 minutos de superação. Eu falo, irmã, o que que você quer? Vai ao ponto. Aí eu quero isso. Amém. Fecha teus olhos. Eu boto a mão nela e falo assim, Pai, é no nome de Jesus. O Senhor opera todas as coisas. Queridos, eu não preciso saber sua história para orar por você. Jesus já sabe. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou contar toda a minha história de sofrimento, Deus vai ter misericórdia de mim. Deus já sabe de tudo isso. E eu aprendi que não depende da pessoa, não depende de mim, mas depende o quê? Da unção e da fé, certo? Então, pega a visão. Quando você for orar por cura, você vai olhar nos olhos dessa pessoa e você vai falar assim: o mesmo Jesus que curava, ele cura, e você vai gerar um testemunho agora em nome de Jesus. Você crê, faça a pessoa dizer que crê. Você crê que Deus pode te curar completamente hoje de tudo. Se essa pessoa virar para você, não sei. Ah, aí você vai falar assim, irmã, desse jeito eu não oro por você. Porque ela já está falando que não vai ser curada. A pessoa, querido, que vai ser curada, ela fala: eu tomo posse, eu creio. Mesmo que dentro ela possa ter qualquer dúvida, a palavra dela tem que ser que crê. Porque se ela tem dúvida que Deus pode fazer, aí, queridos, fala para mim: Jesus conseguiu operar milagres na cidade que ele nasceu? Jesus, Jesus conseguiu operar milagres, sinais, cura? Não, porque o povo conhecia a vida dele e ninguém deu crédito a ele porque falava que ele ali é o filho do carpinteiro. Quem é aquele ali? Então, queridos, por que que em outros lugares Jesus operava? E Jesus vai falar que o profeta na sua terra não tem prestígio. E não tem mesmo, certo? E às vezes você em outro lugar tem um prestígio muito grande porque as pessoas crêem. Amém? As pessoas crêem. Então, você vai falar assim, fulano, você crê que Deus pode curar agora? Creio. Você crê que Deus pode destruir agora esse câncer que está aí nos teus rins, nesse lugar? Creio. Agora, se a pessoa dá aquela balangada e fala assim, irmã, desse jeito aí, é difícil Deus te curar, se nem você acredita. Amém? Nem você acredita que Deus pode fazer. E, queridos, eu gosto sempre de pegar um pouquinho de óleo na mão. Senhor, consagra minhas mãos agora a Ti, em nome de Jesus. Então, vamos supor que agora eu vou orar por uma enxaqueca crônica. Então, eu vou botar a mão na cabeça dessa pessoa e eu vou falar assim: enxaqueca, em nome de Jesus, saia hoje dessa vida. Eu ordeno agora, saia agora, enxaqueca, em nome de Jesus.
e eu ministro a unção de cura agora sobre você. Dou uma sopradinha, tá feito. Que, pastor, é só isso? Queridos, não fiquem complicando as coisas. Porque não é seu muito falar, a forma bonita. Ou você tem a unção de cura e a pessoa a fé para receber. É isso. Vocês precisam entender. Vai orar por um nódulo, um câncer. Vamos pôr aqui um nódulo do seio, né? Você vai, né? Se você orar por um sexo oposto, por exemplo, um homem orar por uma mulher, então sempre pede para uma outra pessoa botar a mão ali, ou a própria pessoa botar a mão ali, mas nunca um ministro homem toca no seio de uma mulher, toca na barriga de uma mulher. Vocês estão escutando isso? Ou tem que desenhar? Queridos, na ministração de cura tem que ter muito ordem e decência. Então, homem não toca em lugares, né, como seio, barriga, certo? Sempre pede para a própria pessoa pôr a mão e o ministro pode pôr em cima da mão dela, ou pede por uma mulher, uma pastora, pôr a mão e ele põe a mão em cima. Dá para fazer assim, amém? Dá para fazer dessa forma. Ou ele só ora ali e através da imposição de mão daquela outra pessoa vai acontecer. Então, Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu agora declaro que todo câncer saia da vida dessa pessoa, todo nódulo saia agora em nome de Jesus da vida dessa pessoa. Eu destrono agora. E eu agora ministro cura, deco. Aí você vai, eu já que estou querendo orar em línguas, deve ter alguém aqui com um nódulo. Então, no nome e na autoridade de Jesus, você vai falar assim: eu ministro cura agora. Eu dou uma sopradinha, gente. Porque eu ministro unção por onda, por sopro, por ordem de comando, tá? Seja curada agora em nome de Jesus. Fogo. Amém? Já vou ensinar as ordens de comando, tá bom? Então, é uma oração simples. Uma perna menor que a outra, certo? Já é sinais e maravilhas. Uma perna maior que a outra já é sinais e maravilhas. Multiplicação da matéria. A matéria vai crescer, certo? Então, a medicina não dá conta de fazer a matéria crescer assim. Não tem remédio que faça o osso crescer, certo? Tem tratamentos, né, com alargamento de ossos, tudo, mas então você vai pegar as duas mãos ou as duas pernas e você vai falar assim, em nome de Jesus, cresça agora. Só que isso já entra dentro de sinais e maravilhas, certo? Manifestações físicas do poder de Deus. Então, querido, a oração por cura, ela é muito simples. Então, não acho que quanto mais você gritar, orar, falar em língua, a coisa vai acontecer. Primeira coisa, estimula a fé da pessoa. Segunda, bota a mão e fala. E aí, quando terminar, se é uma cura que está dentro e a pessoa não pode manifestar se está sentindo ou não, se sabe se sumiu ou não, você vai falar assim: a partir de hoje, você é proibido ou proibida de falar que você está doente, você já foi curado em nome de Jesus. Porque aí a pessoa, no outro dia, ela veste a enfermidade de novo. E, queridos, muitas pessoas são curadas e depois a enfermidade volta porque ela entra dentro dessa prisão, certo? Isso é muito sério que eu tô falando para vocês. Então, como que você pode dar essa ordem de cura? É simples, de forma muito simples, tá? Como que você pode dar essa ordem de cura? Em nome de Jesus, agora seja curado, fogo, você pode declarar, receba, seja curado, seja curada. Eu dou uma sopradinha, às vezes, né? Eu também falo em línguas, se Deus te tomar em línguas, amém, glória a Deus. Se você está longe da pessoa, você pode chamar um anjo do Senhor, um ministro de unção de cura. Pastora, mas eu tenho autoridade se você jejua, ora, tem vida com Deus, você tem autoridade porque os anjos são ministros e estão ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Para ministrar com anjos, você tem que ter crédito no céu. E se você está buscando o Senhor, você tem. Então você fala assim: olha, eu vou chamar um anjo agora, ele vai se aproximar de você. Queridos, eu até aplico anestesia com anjo, é incrível. E aí um dia a mulher viu o anjo com a bandeja. Pastor, eu tô vendo o anjo com a bandeja, metade do meu corpo adormeceu, não sinto nada, tá tudo gelado. Então você pode operar
A cura com o anjo do Senhor está longe da pessoa. Senhor Deus, nós anestesia agora, Senhor Deus. Entra, Senhor Deus, faça a cirurgia agora, tira agora, no nome de Jesus. Então, você pode orar ministrando, né? Fazendo essa ministração com os anjos. Os anjos passam tocando e curando essa pessoa. Você pode liberar uma onda de unção, mas isso daí já vai para um patamar mais alto, que você tem uma consagração mais genuína. Porque, queridos, para fazer certos movimentos nas regiões celestiais e manifestar no natural, você tem que ter uma fé grande. Você tem que perder sua razão. Você precisa perder sua razão para chamar um exército de anjos e pedir para ele sair ministrando. E você crê convictamente, totalmente nisso. Porque muitas coisas você não vai ver. Você vai operar através da sua fé. E fé é o quê? Ter certeza sem ver. Amém? Então, é isso que eu queria trazer hoje, ministrando para vocês, certo? Teria mais coisas que eu poderia falar sobre cura, mas não vai dar tempo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Se tudo der certo, amanhã a gente faz a live pelo. Eu vou estar orando por cura, pode ficar em paz. Se tudo der certo, amanhã a gente faz a live pelo Insta, tá bom? Glória a Deus. E é isso. Quero agora que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu não sei onde você tem uma enfermidade. Talvez no útero, talvez no intestino, intestino irritado. Talvez você tenha enxaqueca. Nani, abre os dois chat, o chat aqui do Zoom, fazendo favor, certo? Ora abre para mim saber aonde que você padece de uma enfermidade. Põe no chat agora. É profético isso. É profético isso. Coloca no chat agora. Tanto do. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pronto, eu já liguei aqui. Vê se abriu o chat, queridos, do Zoom. Pronto, pronto, deu certo. Coluna, mioma, olhos, dente, alergia, rinite, miopia, falta de proteína. Isso é muito profético, porque nós estamos num tempo de revogação de decretos. Amém? Lúpus, câncer, alopecia, alergia no útero, infertilidade, colunas, rinite, coração, cervical, lombar, hipertensão. Deixa eu ver aqui. É que tem um povo também que está pelo YouTube. Ovulação. Tem gente que precisa de ovular, miopia, joelho, deixa eu ver aqui. Astigmatismo. Amém. Glória a Deus. Rinite. Aleluia. Bexiga caída, alopécia. Aleluia. 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 Amém. Agora, se você que pode, eu quero que você coloque as tuas mãos. Amém. No local. Vou fechar meu áudio aqui só para você não desconcentrar. Vou fechar a minha tela. Agora, no nome de Jesus, pega a tua mão agora. Beleto kochana. Coloca sobre o local aonde você tem essa enfermidade. Coloca a sua mão agora onde você padece dessa enfermidade. Amém? E repete assim, fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar completamente hoje. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Arena Ocouchandelena Esteleban. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu convido a unção da cura sobre o ambiente. Eu convido, Senhor Deus, os anjos ministros de cura em todas as nações aqui presentes, em todas as cidades, bairros, povos, tribos. Eu peço, Senhor Deus, agora, na diligência, um anjo ministro de cura em cada ambiente. Espírito Santo de Deus, que cada pessoa agora comece a sentir o calor da nuvem da unção da cura, que é quentinha. Mandu knax, telebande dele corco. Eu declaro agora que essa unção quentinha, ela já começa a envolver você aonde você está. Você já começa a sentir o toque dessa unção.
E dargembodos toledento. O anjo do Senhor, ele tem uma bola de fogo nas mãos. É a concentração da unção de cura. E quando eu contar até 3, pelo nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, você será curado e você vai receber a unção em cada lugar do seu corpo. Nódulos serão destituídos, inflamações serão quebradas. Cantu melend. Nerga jabalaku sorredelechetur convanot. Amanictu, Deus está curando. Aramanjokol, antes de eu falar, eu já vejo o Senhor curando. Uma pessoa de nome Ângela Mantu Kumbeliter Gomauranta Jigapalekodos Chonikind. Renata Manduri Tu Sambale Kujo Ramalik. Andizargi Sapokoto Romaniki Angerani Stole de Reganderabast. Uma pessoa com uma enxaqueca fortíssima que nos últimos dias não conseguiu trabalhar. Percutirenaingo do Chondo Romanant. Sterge bianda orakandoro, até pensou que tinha um câncer na cabeça. Mandur que tile banda astarik. Eu ainda não dei a ordem, queridos, para o Senhor curar. O Senhor está me mostrando na palavra de conhecimento. Kulshovaneter kembideleto. Unção, se intensifique agora sobre o ambiente. Se intensifique agora sobre o ambiente. Se intensifique agora sobre o ambiente. Kumandur ramantes telegajaderebant. Em nome e na autoridade de Jesus. Em nome e na autoridade de Jesus. Eu peço agora que a unção vai tomando o ambiente, vai tomando o local. Manturide, todo problema de pele, em nome de Jesus, seja exterminado agora pelo sangue do Cordeiro. Todo câncer sai agora no nome de Jesus. Toda inflamação sai agora no nome de Jesus. Toda falta de hormônio, toda falta de hormônio agora seja restituída em nome de Jesus. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, Senhor Deus, os ministros, anjos de unção, de cura, vão colocar a unção da cura em nome de Jesus sobre o corpo, o órgão, a parte que nela do gotalabat. Pai, não somente a cura física, mas a cura, Pai, do espírito, da alma, Senhor Deus. A cura mental, Senhor, em nome de na autoridade de Jesus. Então agora, queridos, eu conto 1 bantura excelente regash. 2 curnante lectur code lebandaramana surigida. 3 receba. Receba agora no nome e na autoridade de Jesus. Cura agora sobre o órgão que está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Toda inflamação de mucosa, vias respiratórias, todo câncer, seja curado agora em nome de Jesus. Toda pele, toda cabeça, cada compartimento do seu corpo, interno, externo, veias, artérias, músculos. Receba agora no nome e na autoridade de Jesus. Pai, vai explodindo agora cada tipo de nódulo, vai, Pai, exterminando agora. Nódulos desapareçam em nome de Jesus. Cânceres sejam exterminados em nome de Jesus. Inflamação caia por terra em nome de Jesus. Pai, vai restituindo agora pâncreas, ovário, útero, fígado, coração, artérias, veias, rins, baço, artérias, todas glândulas, glândula tiroide, glândula, Senhor Deus, Pai, todo tipo de glândula, Senhor Deus, glândula gonadal, anducandurabas, glândulas renais, quintur, gedele, bandalabas, glândulas, Pai, da cabeça, Pai, epífise, hipófise, hanchu. Em nome de Jesus, eu declaro agora que o sangue do Cordeiro toca em cada lugar que havia enfermidade. Eu ministro agora a unção da cura sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda infecção urinária, toda infecção, Senhor Deus, vaginal, toda infecção prostática, toda infecção do aparato masculino e feminino, seja agora sanado em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Assim nós tomamos posse, Pai, da cura completa. Agradecemos agora. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é o mesmo que cura, batiza, santifica. Tomamos posse agora, Pai, no nome e na autoridade de Jesus. E declaro, Pai, que haverão muitos testemunhos ainda hoje. Amberg Dukunjolabandalekant. Se você está do lado de uma criança que está enferma, o Senhor me mostra crianças enfermas. Coloca a mão agora na criança que está enferma, em nome de Jesus. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, nós ministramos cura sobre essa criança agora. Declaro que toda febre, toda doença, toda tosse, todo resfriado ou qualquer tipo de enfermidade sai agora em nome de Jesus. Nós ministramos a unção da cura sobre essa criança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse menino, essa menina seja curado agora. Que hoje volte a comer. Que hoje volte a fazer o que fazia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Amém. Dia 6 nós temos a nossa Masterclass Sobrenatural 2. Eu vou falar sobre as enfermidades relacionadas ao mundo espiritual, principalmente autismo, TDAH, algumas enfermidades específicas, como o câncer, que está muito ligado à raiva, à ira e à falta de perdão. Então, você que vai adquirir essa Masterclass já vai ganhar a da unção de Elias, que vai ser dia 20 de abril, vai ser sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
aonde está escrito no versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Os irmãos podem sentar. Esta manhã nós estivemos aqui para falar para os homens da igreja e falamos sobre um inimigo mortal que se chama carne. Nós sabemos que desde que entramos na nossa promessa, desde que entramos na promessa do Pai para nós, nós temos dois inimigos para enfrentar. Um é a carne, outro é o mundo. Mas nós temos um adversário, e o adversário é Satanás. Então, quando nós pensamos, assim como os filhos de Israel entraram na promessa deles, que era a terra, e eles tiveram inimigos para expulsar dali. E eles tiveram que usar armas para os expulsar. Assim nós, quando entramos na promessa nossa, que é o reino espiritual, nós temos inimigos espirituais para os quais nós vamos usar armas espirituais. Aqui nós vemos em 2 Coríntios, mas os irmãos veem, se quiserem, no capítulo 10, no versículo 4, quando Paulo diz: mas as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência em Cristo. Nós vemos, então, que assim como o povo de Israel entra na terra geográfica e tem inimigos visíveis, eles usam armas visíveis. Mas nós entramos no reino espiritual, e os nossos inimigos são espirituais. Então, nós usamos armas espirituais. Então, nós precisamos estar prontos. O primeiro inimigo que nós enfrentamos é a carne. O que é a carne? Nós falamos hoje de manhã, quando o povo de Israel entrou na terra da sua promessa, tinha uma cidade, Jericó, que estava fortemente murada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. E Deus tinha dito para Josué: Josué, eu te dou, eu entrego nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Pronto, era dele. Ele não podia entrar. Ele precisava de uma estratégia. E a estratégia foi cercar a cidade 7 noites. Uma vez, eles iam com a arca da aliança na frente, rodeavam a cidade, em silêncio, voltavam para dormir. Na 7ª noite, rodearam 7 vezes. E na 7ª, cada um parou no lugar onde estava. E quando o sacerdote tocou a trombeta de chifre de carneiro, assim que todo mundo ouviu o zunido da trombeta de chifre de carneiro, todo mundo gritou de uma vez só, a muralha caiu, eles entraram e saquearam a cidade. Então nós vemos que houve um preparo, houve silêncio, houve vigília, houve meditação, houve atenção e houve, acima de tudo, fé. Porque tudo o que eles fizeram parecia ridículo, porque nós sabemos que grito não derruba muro,
mas a fé derruba muralhas. Então, Deus estava dizendo, vocês vão rodear, vocês vão me obedecer. Quando chegar na hora, se vocês obedecerem e gritarem, eu derrubo a muralha. A coisa continua sendo assim. Nós temos, quando entramos, nós somos transportados do império de trevas para o reino de Filho do amor de Deus. Somos filhos de Deus. Somos carimbados com o Espírito Santo. Temos o selo de propriedade do Senhor, mas existe uma Jericó para ser saqueada. É a nossa mente carnal. Desde que o homem pecou, o espírito no homem morreu. E uma vez que o homem ficou separado de Deus, porque o espírito que o conectava a Deus está morto, então a alma ficou. E agora o que é que eu faço? A alma que foi feita para ser dirigida por um espírito conectado a Deus, agora ela se encontra como um navio no meio do mar desprovida de bússola. Então ela vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo. Então essa alma, ela se torna uma alma mundana, como a Bíblia diz, carnal. Quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia não está falando do corpo, a Bíblia está falando de uma mente completamente dirigida pelas coisas do mundo. E essa mente, essa alma, passa a se deleitar nas coisas do mundo. Então, só um minutinho. Ela passa a se deleitar na prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, discórdias, contendas, facções, dissensões, invejas, ciúme, bebedices e glutonarias. É uma mente que se satisfaz, se alegra, se deleita nessas coisas, porque ela é uma mente dirigida pelas coisas do mundo. Eu estou dando uma revisão do que foi pregado hoje, porque hoje à noite, hoje de manhã só os homens estavam aqui. Então, quando nós entramos para o reino de Deus, nós ainda temos isso. Porque eu agora sou filho de Deus, não penso mais nessas coisas. Mentiroso. Você continua tendo maus pensamentos, tendências e inclinações, porque o pecado está lá. Então, existem pessoas que estribam na prostituição. A pessoa gosta de pornografia, gosta de ver pornografia, gosta de meditar na pornografia, tem prazer nas revistas imorais, e daí vem pedofilia e sexo com animal e todo tipo de degeneração sexual. Isso a pessoa encontra prazer nisso, encontra. E aí como é que faz? Tem que lutar, porque essa é a sua Jericó, tem que ser saqueada. A pessoa tem prazer naquilo. Impureza é tudo aquilo que nos faz reagir contra a lei divina da pureza. A lascívia consiste no prazer que nós temos de despertar desejos libidinosos nos outros. Então, isso tudo são pecados, mas eles estão na nossa mente, na nossa alma. Esse é um campo de batalha terrível, porque você tem que lutar contra você mesmo. Você não precisa dizer, mas eu não faço isso. Não diga isso, porque você é pecador. A sua tendência, a sua inclinação é para o pecado. Então, você pode ter menos tendência para isso e mais para o outro pecado. Entende? Então, você tem, não é simplesmente dizer, mas eu sou assim. Aqueles que praticam isso não herdam o reino de Deus.
Então você tem que agora, que você tem o poder que veio lá do alto, pelo Espírito Santo, se entregar para lutar. Invejas, ciúmes, bebedices, glutonaria, quantas vezes a pessoa tem essa tendência? Ele gosta. Pessoas se deleitam em farras, em orgias. Isso tudo está na nossa mente carnal. Essa nossa mente carnal, também chamada alma, é nossa inimiga. É nossa inimiga. E por que ela é inimiga? Porque ela nos afasta de Deus. Agora que nós somos filhos de Deus, mas filhos de Deus também gostam de pornografia, sim, senhor, vai ter que lutar. Porque está na mente dele. Jesus Cristo nos salvou, mas não nos tirou ainda daqui. Então nós temos o poder que veio do alto para lutar. E nós precisamos ter consciência disso. Não é olhar para os outros como se o outro fosse pior. Não, não é. Não é. O outro é pecador como eu sou. A diferença entre mim e o outro que está lá fora pecando é que eu sei que eu preciso de Jesus e ele ainda não sabe. Só isso. E porque eu sei que eu preciso de Jesus, eu me rendo, eu creio no sacrifício dele por mim, eu creio no amor de Deus por mim, eu me rendo, eu recebo o poder e vou lutar com ele para vencer os meus desejos, as minhas inclinações, aquilo que me dá prazer. E ele não sabe. Então ele não vai lutar por nada. É só isso. Mas pecadores todos nós somos. Então o primeiro inimigo a ser vencido, a lutar. E aí é que Paulo diz: as armas da nossa guerra, da nossa milícia não são carnais, são poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento